Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, olá, espero que você esteja bem, espero que você esteja aí, né, com o estudo da Bíblia, com oração, esses nossos alimentos diários. E hoje nós vamos ver um profeta com uma vida muito interessante, um livro extremamente interessante. Ezequiel, um profeta maior. A gente já viu essas questões aqui, profeta e profeta maior. E nós vamos começar fazendo a leitura de Ezequiel 1, versículos 1 a 3. E esses 3 versículos vão conduzir a nossa aula. Vamos lá? E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, que estando eu no meio dos cativos, e junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Meus queridos, esses 3 primeiros versículos são extremamente significativos. E eu fiquei pensando essa semana, enquanto eu estava pesquisando, fazendo a pesquisa para montar a aula, tanto essa aula quanto a aula da IBD presencial, eu fiquei pensando o seguinte: como a palavra de Deus tem que ser uma coisa de detalhe, de minúcias, de cuidado, de muito cuidado, né? Quantas vezes eu já li esse livro, e dessa vez, quando eu estive estudando, preparando essa aula, eu vi que 3 versículos, eles fazem toda uma explicação. Com certeza, na minha leitura, que eu já tinha feito, que eu passei por cima de tudo isso, né? Mas agora, detalhadamente, com cuidado, com muito cuidado, eu vi que esses 3 versículos explicam uma série de situações. Primeiro, é um contexto de crise, de perseguição. Aqui fala cativeiro, de lamento, de dor, de você ser arrancado do lugar onde você tem a sua história, a sua memória. Então, esse é o contexto desse livro. Segunda coisa, a gente vai ver aqui nesse livro linguagens simbólicas. Como aparecem símbolos no livro de Ezequiel? Símbolos e mais símbolos e mais símbolos. Coisas fantásticas, né? E para ele, com certeza, assustadoras, com certeza algumas de angústia. A gente vai ver isso depois. E estava sendo usada essa linguagem simbólica aqui nesse livro. E aí eu fico pensando que João, lá na ilha de Patmos, tendo toda aquela revelação, né? As coisas sendo apresentadas para ele, como é que aquilo deve ter sido assustador para João ali? Eu fiquei pensando essa semana, deve ter sido muito assustador para ele, porque ele estava vendo o quê? Coisas futuras, né? Coisas que ele, muitas vezes, ele não tinha nem noção do que era aquilo. A mesma coisa aqui com Ezequiel, estavam sendo apresentadas coisas para ele através de todos de símbolos. Como aquilo deve ter perturbado aquele homem. Aliás, esses 2 homens. E aqui a gente vai ver que tem uma linguagem profética, claro, uma linguagem, uma literatura apocalíptica. E aí agora nós vamos por partes, ok? Primeira coisa, nós vamos ver que ele era sacerdote, né? E aí nós vamos ver que o pai, vamos guardar isso aqui, o pai Buzi, o pai de Ezequiel. O significado do nome desse homem, presta atenção, desprezado por Jeová. Você já imaginou o que é isso? Um nome, né, com esse significado, desprezado por Jeová?
Com certeza, se fosse nos dias de hoje, né, de alguma forma, ele teria passado por algum tipo de bullying, né? Ou seja, naquela época também, as pessoas deviam saber essas questões também. E aí eu fico imaginando assim, lá vai o desprezado por Jeová. Pensa bem. Mas Ezequiel, o filho, ele tem um nome, um significado. Deus fortalece. Então o pai, desprezado por Jeová, mas o filho já vem, Deus fortalece. Então Ezequiel nasceu para sacerdote. Era uma linhagem, né? É interessante isso. E ele era da família de Levi, né? A gente tem que lembrar essas características aí. E do tronco de Arão. E aí nós vamos ver o seguinte. Sacerdote não era qualquer coisa, não. Sacerdote não podia ter defeito físico. Ele tinha uma posição especial. Ele passava por uma preparação. E aí a gente vai ver o seguinte. Ele era consagrado, sacerdote, aos 25 anos. E depois a gente vai ver o seguinte. Depois tem uma sequência. 5 anos de estudo. Presta atenção. 5 anos estudando, 5 anos preparando. A gente tem que ver isso aqui na Bíblia, né? Aqui já está mostrando estudo, cuidado com as coisas. O sacerdote tinha isso. E aí a gente vai ver o seguinte. Eu tinha que saber de veterinária. Como assim veterinária? As ofertas passavam na mão dele. Ele tinha que ver se estava bom, se não tinha defeito, se estava em condições e outras coisas mais. Ele tinha que saber das leis civis. Ele tinha um papel importante ali. Ele que batia o martelo para uma série de situações. E uma coisa interessantíssima, ele tinha que saber de medicina, conceitos de medicina naquela época. Por quê? As doenças de pele tinham os montes, lepras e outras coisas mais, aos montes. E é ele que tinha que dar o laudo, tanto para a pessoa ser separada, né? Porque a pessoa era separada e tinha que passar por todo um processo. E para poder voltar também, quem dava esse aval era o sacerdote. Nós estamos falando aqui de sacerdote. Percebe? Né? Como é que ele tinha que ter um preparo muito grande? A responsabilidade dele era muito grande. E o início, então, do sacerdócio era aos 30 anos. Vamos guardar isso. Aos 30 anos. E aí a gente vai ver o seguinte. Recebia, então, uma porção de sangue na orelha direita, no polegar direito e no dedo do pé direito. Eu achei engraçado isso aqui, mas aí a gente tem que ver o seguinte. Na orelha direita, né? A gente vai ver que o sacerdote, né? A gente naquela função ali, ele tinha que escutar bem, ele tinha que consagrar o seu ouvido, né? Como a audição dele era importante. A audição era super importante. Então ele tinha que passar o quê? Por esse processo. Polegar. Colocava as mãos em coisas separadas, especiais. E dedo do pé direito. Como assim? O sacerdote podia ficar andando em qualquer lugar, não. Né? Se ele tinha um papel especial, ele não podia sair aprontando por lá. Se bem que a gente vai ver que tem exceções e exceções. Mas percebe, então, a simbologia que tem disso aqui, essa porção de sangue nesses lugares? Bem, então, esse homem que tinha toda uma expectativa de vida, né? Sonhos, projetos, a família dele era assim, coisa e tal. Esse homem é levado ao exílio aos 30 anos, na Babilônia. Eu fico imaginando a frustração, mágoa, revolta. Podia ser o que fosse, mas era humano, né? Então esses sentimentos, querendo ou não, eles podem ter passado. Né? Eu fico imaginando que essas coisas podem ter passado pela sua existência.
né? Porque ele tinha o quê? Uma história, uma trajetória, um preparo, né? E aí, o que acontece com esse homem? Ele está lá, às margens do rio Quebar. A gente tem que guardar esse rio, rio Quebar. E lá, ele morava com a esposa. Aqui não fala, no livro não fala de filhos, mas ele fala da esposa dele. Ele estava lá, né, naquele lugar com a esposa dele. E aí a gente vai ver a importância que tem essa esposa na vida dele. E aí a gente vai ver depois, bem depois, que essa esposa, ela tinha um significado muito grande na vida dele. Porque na Bíblia tem um relato, delícias dos seus olhos. Então não era uma pessoa especial. Então ele morava ali, ele estava ali, às margens daquele rio, né, do rio Quebar, né, possivelmente com as outras pessoas ali, né? E nesse belo dia, o que acontece? Ele teve visões, o céu se abre. Meus queridos, que dia especial na vida desse homem, né? Então aqui eu gostaria de parar um pouquinho para pensar com você o seguinte: quantas vezes e quantas são os nossos planos, né? A gente faz planos, projetos, aquelas coisas todas. Às vezes planos de anos e anos e anos e anos. E aí Deus, que é soberano, é o autor da nossa história, né? A gente vai ver que nós estamos aí nessa soberania de Deus. Toda a nossa expectativa, nosso preparo, nosso plano, de repente, opa! Muda tudo. Muda tudo, literalmente tudo. É como se virasse a mesa. Foi o que aconteceu com esse homem aqui no rio Quebar. Mudança de vida, mudança de história, mudança de expectativas, tudo. Uma mudança radical na vida desse homem. Eu fico imaginando que esse homem deve ter guardado esse momento, esse dia no seu coração, como um daqueles dias especiais da vida dele. Porque não foi um dia qualquer. Não foi um dia qualquer na vida dele. E aí, nós vamos agora, então, passado esse momento, né? Nós vamos para a segunda parte da nossa EBD, e nós vamos ver um outro texto também que é muito significativo. Ezequiel 2, versículos de 1 a 3. A vocação de Ezequiel. Vamos lá? Versículos. Ezequiel 2, versículos de 1 a 3. E disse-me, filho do homem. Aliás, guarda isso aí também. Isso vai aparecer várias vezes nesse livro. Filho do homem. Põe-te em pé e falarei contigo. Opa! Tá vendo a chamada que esse homem levou? Põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que ele me falava. É interessante que ele ficou em pé, literalmente em pé, para receber todo aquele processo, né? Para receber toda aquela vocação, aquele chamado. Não era de qualquer jeito, de qualquer posição, em pé. E disse-me, filho do homem, percebe? De novo. Eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Olha então, Deus falando com ele, ó. O negócio é o seguinte. Sua vida vai mudar radicalmente agora, tá? Você tem uma missão especial. E um detalhe, você vai falar, você vai estar com um povo difícil, transgressor, rebelde, muito rebelde. Você vai para lá. É lá o seu papel, é lá o seu chamado. Eu fico imaginando que Ezequiel deve falar, opa! Né? Que? Foi literalmente o quê? Uma mudança de vida, mudança de atitude. Tanto que, nesse momento, nessa situação, ele ficou de pé. Percebe?
para toda aquela mudança na vida dele, ele teve que receber uma atitude diferente. E aí agora, meus queridos, a gente vai ver o seguinte: Ezequiel tinha um chamado diferente, um chamado diferente de Deus. Ele tinha planos, ele tinha projetos, ele fazia parte de toda uma linhagem, mas Deus falou com ele: o seu papel é diferente. Eu tenho algo muito diferente para você. Levanta, fique em pé e vamos lá. Eu estarei contigo. E aí nós vamos ver um vídeo que fala sobre Ezequiel e sobre o Vale dos Ossos, que é uma coisa que está mais lá na frente, mas é uma coisa conhecida, só para a gente começar a ter um gostinho por esse livro. Não só ter um gostinho, e a gente vai ver como é que é essa questão de gosto desse livro, né? Nós vamos ter gosto por esse livro. E aí nós vamos ver esse vídeo. Presta atenção nos detalhes. Vamos prestar atenção para a gente dar início a essa nossa jornada, essa jornada por Ezequiel, por esse livro de Ezequiel. Você sabia que um profeta teve uma visão de um vale de ossos? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Em certa ocasião, a Babilônia, uma grande nação que não conhecia a Deus, guerreou contra os israelitas e, invadindo Jerusalém, levou como escravos muitos de seus moradores. O povo israelita estava em um país estrangeiro, longe de seus costumes e de sua cultura, e sem um templo para adorar a Deus. Era um tempo de muitas dificuldades. Essa época ficou conhecida como o exílio da Babilônia. E nela existia um profeta chamado Ezequiel. Ele também foi exilado e vivia na Babilônia. Um dia, Deus falou com ele e mostrou a ele uma visão. Era um vale cheio de ossos. O vale era enorme e tinha muitos ossos, e os ossos estavam muito secos. Então Deus perguntou ao profeta: Filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? E o profeta respondeu: Ó soberano Senhor, só o Senhor sabe. Então Deus falou para ele assim: Profetize a esses ossos e diga a eles o seguinte: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Colocarei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E depois cobrirei vocês com pele. Colocarei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E assim fez o profeta, exatamente como o Senhor tinha falado. E assim que ele acabou de falar, os ossos começaram a se mexer e foram se levantando e se juntando um no outro, cada um no seu devido lugar. Depois, Deus fez surgir os tendões, as juntas, os músculos, que foram preenchendo tudo. E logo em seguida, a pele cobriu todos os corpos. E quando menos se esperava, todos aqueles ossos tinham se transformado em um grande exército. Uau! Que visão extraordinária! Então Deus disse ao profeta: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi.
fomos exterminados. Por isso, profetize a eles e diga: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu fizer tudo isso, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Eu vou juntar de novo toda a nação de Israel, e eles serão novamente um só povo, o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eles não vão mais se contaminar com ídolos e imagens, porque eu vou salvar e purificar a todos eles. E assim eles viverão na terra que prometi a eles desde Abraão. O meu servo Davi será rei sobre eles, e eu farei uma aliança de paz com eles. Os firmarei e multiplicarei, e eles serão obedientes em tudo. E assim todas as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. E assim o profeta disse ao povo tudo o que o Senhor tinha falado a ele. Era um tempo de exílio, e o povo estava longe de sua terra, escravizado pelos babilônios, e por isso se espalharam pela nação, e assim se enfraqueceram. A profecia de Ezequiel era uma promessa de restauração, onde Deus declara que irá unir novamente o seu povo e levar eles de volta para a terra que tinha prometido a eles desde Abraão. E o mais importante de tudo, essa restauração serviria de testemunho da soberania de Deus a todas as nações, a grande missão de Deus, que seu nome seja conhecido e adorado em toda a terra. Aleluia! Claro que esse vídeo, somente esse vídeo que a gente passou aqui, é uma aula inteira, né? Porque esse vídeo, ele fala de quê? De esperança, de restauração, do poder de Deus, da soberania de Deus. Que Deus faz tudo, Deus pode tudo. É muito interessante esse vídeo, né? É muito interessante essa passagem da Bíblia. E nós vamos ouvir uma música que já esteve aqui presente várias e várias vezes na EBD. Mas nós vamos ouvir de novo essa música, que é uma música, né, que tem uma mensagem muito especial. Vamos ouvir e vamos cantar. Quem pode, cante aí. Falar com Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro
E aí, vamos lá então orar? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos clamar a Deus pelo nosso país. Nosso país passa por uma situação dificílima. O mundo como um todo, o contexto é muito difícil. Vamos clamar pelo nosso Brasil. Nós temos eleições esse ano. Nós temos eleições para prefeito, nós temos eleições para vereadores. São decisões importantíssimas. Nós temos que orar, nós temos que clamar. Vamos orar pelos nossos missionários da nossa igreja. Né? Nós temos que clamar por essas famílias. Essas famílias necessitam das nossas orações, do nosso apoio. Vamos orar por missões. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Vamos orar pelas pessoas que estão dizimando, as pessoas que estão ofertando e as pessoas que ainda não estão ofertando. Vamos orar. Vamos orar pelo nosso tesoureiro, pela família dele. Vamos orar pela comissão de finanças para que Deus abençoe toda essa área da nossa igreja. Vamos orar pelos nossos ministérios, cada um aí trabalhando, exercendo, que Deus capacite a cada um, que Deus desperte novas pessoas para o trabalho. Vamos orar pela liderança da nossa igreja, vamos orar. A liderança, os líderes precisam sempre das orações. Vamos orar pelos nossos diáconos, essas pessoas que estão tão próximas ao nosso pastor. Vamos orar por eles. Vamos orar pelo nosso departamento infantil. Departamento lindo, está cada dia mais bonito, crescendo. Vamos orar pelas professoras que estão lá, pelos adolescentes, né? Ai, os adolescentes da nossa igreja, como eu fico feliz com isso. Vamos orar pela Danúbio e Dagoberta, que estão ali nesse ministério, né? Vamos orar pelos jovens, com a Laís e com o Saulo. Vamos orar por essas áreas da nossa igreja. Nós temos que interceder muito por essas áreas. Vamos orar pelas nossas famílias. Nossas famílias estão sempre nas nossas orações, no nosso clamor diário. Vamos orar para, inclusive, nós possamos ser missionários na nossa família, a nossa vida possa falar mais forte e possa ser um testemunho para a nossa família. Vamos orar pelos nossos idosos e nossos enfermos. Essa área linda também da nossa igreja, essa área que precisa das orações e essa área que tem um ministério voltado para essa área, o ministério da maturidade. Vamos orar para que Deus abençoe o ministério da maturidade. E vamos orar, meus queridos, pelos pastores da Igreja Batista das Alterosas, que está no bairro Padre Eustáquio, na rua Itororó. Vamos orar pelo pastor Valquimar e pela Lídia. Deus abençoe essa família. Pastor Sincero Simone, pastor Manuel e Atila, pastor Rubens e a esposa. Vamos orar pelos nossos pastores. Nós temos uma grande responsabilidade, orar pelos nossos líderes. Vamos orar pela nossa construção, pelas pessoas que estão trabalhando, né, que estão aí construindo o nosso sonho. Vamos orar pelos recursos, para que não faltem os recursos, para que o nosso sonho continue, né, a brotar. E vamos orar, meus queridos, pela EBD, pelos professores, pelos alunos. Outubro é o mês da educação. Vamos orar muito, né, para que Deus abençoe, para que Deus capacite, para que Deus derrame as suas bênçãos. Meus queridos, e aí, no nosso momento de despedida hoje, eu trouxe uma música que essa música tem um significado muito especial na minha vida. É uma das músicas que falam de uma forma muito especial. Ela faz parte da minha história, faz parte da minha caminhada, faz parte da minha jornada. Deus tem um plano em cada criatura. Que Deus te abençoe. Vamos continuar juntos em Ezequiel e vamos continuar juntos na leitura da Bíblia, em oração e até breve. Tchau.
em cada criatura, e aos astros Ele dá o céu, e a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre a terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera a cada grão de areia, e as ondas ouvem seu mandar, e as aves em seu rumo lhe obedecem. Seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre a terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre a terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Esse Êxodo, Levítico, Números,